tudo no estúdio, para você acompanhar a imagem também. Vamos falar sobre ficha limpa, Raquel. É isso aí, política, né? Ficha limpa, o que mudou desde que a lei entrou em vigor? Desde 2010, o Brasil conta com essa lei da ficha limpa que torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver um mandato cassado, renunciar para evitar a cassação ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo que ainda exista a possibilidade de recursos. Mas será que essa lei vem sendo cumprida ou sofreu alterações para tentar para atender a vida dos políticos ou pendências judiciais? E a nossa pergunta vai para o Arthur, né? Ele que é especialista, advogado eleitoral, o Arthur Lustosa, que está conosco aqui no estúdio. Bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Raquel, bom dia, Buganza, bom dia a todos os ouvintes e a todas as ouvintes. A lei da ficha limpa é uma lei, como o Buganza adiantou, do ano de 2010, que buscou, é uma lei complementar, na realidade, que é uma lei complementar, né? Ela vai complementar algo que já está posto dentro da Constituição, de uma forma através de um esclarecimento à população. A lei do ficha limpa no juridiquês, vamos dizer assim, a lei complementar 135 de 2010, que complementou a lei complementar 6490, que é a famosa lei das inelegibilidades. Essa lei foi uma das poucas que se deu através de uma iniciativa popular. O ano de 2010 é um ano muito emblemático, em 2007 teve o escândalo do Mensalão, e essa lei ela foi aprovada, vamos dizer assim, no contexto geral, claro, dentro do Congresso Nacional, sancionada pelo ex-presidente Lula, através, evidentemente, dessa pressão política que existia dentro da sociedade, em razão da moralidade e da probidade administrativa dos candidatos. Então, doutor Arthur, até cortando o senhor, mas é uma coisa que é importante a gente colocar aqui, né? A gente viu muitas pessoas cassadas, né? E que conseguiram entrar lá na justiça, fazer um remendo ali e acabou se elegendo e depois foi cassado de novo, foi tirado do cargo porque realmente não poderia, tá se candidatando, né? A pessoa foi condenada, 8 anos afastada. Por que isso acontece? Se já está definido que a pessoa está inelegível por 8 anos, que discussão cabe mais nisso? Por que a lei faz isso? Claro, cada caso é um caso, então a gente precisa analisar o caso concreto. Nós tivemos uma situação bem interessante nas eleições de 2018, de um deputado federal eleito aqui no nosso município, que aparentemente possuía todas as condições de inelegibilidade e conseguiu uma liminar, ninguém consegue compreender até hoje essa liminar, dentro do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e uma vez concedida a liminar, afastando a inelegibilidade, ele tem o registro da candidatura devidamente deferido. Então, o instrumento jurídico que busca evitar eventual registro de candidatura de candidatos inelegíveis é a ação de impugnação de registro de candidatura. A partir do momento que o tribunal afasta eventual condição de inelegibilidade, a Justiça Eleitoral somente homologa essa candidatura de eventual candidato. E é nítido que, posteriormente, pode existir outras ações, por exemplo, ação para cassar a diplomação desse político daí posteriormente eleito. Mas leva anos. Leva anos. E aí, o cara está lá, recebe o dinheiro, por exemplo, como deputado federal e nem tem que devolver depois, né? Sim, isso, no meu ponto de vista, também é um absurdo, porque nesse caso concreto, esse candidato que foi eleito, né, no pleito de 2018, ele permaneceu 3 anos até o Superior Tribunal de Justiça, de fato, afastar ali o registro da diplomação dele, né, em razão dessa inelegibilidade. Por que consegue uma liminar tão rápido para fazer uma ilegalidade e demora tantos anos para reconhecer que aquilo está errado? A própria justiça. É um problema estrutural dentro do nosso próprio sistema judicial. É claro que a lei do ficha limpa, ela tem alguns pontos que são pontos no contexto geral que são bem criticados dentro da literatura eleitoralista, principalmente o ponto que essa lei ela não teve uma profundidade de discussão quando da sua promulgação, vamos dizer assim, quando ela foi aceita dentro do Congresso Nacional, porque tinha ali o interesse de que essa lei já fosse aplicada para as eleições de 2010. Então existiu esse ponto e algumas questões, por exemplo, a ausência de trânsito em julgado para uma condição de inelegibilidade. Ou seja, já para beneficiar quem está fazendo coisa errada. Por isso que eles aceitaram votar a lei lá. Isso é interessante a gente comentar, porque
A Constituição fala, via de regra, que a condenação com trânsito em julgado é o fator preponderante para a condenação de eventual pessoa, principalmente no aspecto criminal. A lei do ficha limpa, ela não trouxe isso, ela falou decisão colegiada, exatamente para tentar evitar a morosidade do Poder Judiciário. Mas é interessante falar isso, por quê? Porque essa lei ela passou pelo crivo da constitucionalidade e da análise do Supremo Tribunal Federal no ano de 2012, e o STF ele falou que essa lei ela é constitucional dentro de toda a sua integralidade. E é interessante, porque a gente fala de mudanças, né? Em 2020, uma liminar do ministro Cássio Nunes Marques, como é o nome que ele prefere ser denominado, afastou um trecho, suspendeu, o termo correto é suspendeu, um trecho dessa lei, que é um trecho também, no meu ponto de vista, problemático. Porque o que acaba acontecendo? A partir da decisão colegiada, este candidato ele já está inelegível pelo prazo de 8 anos a partir dessa decisão. O que acaba ocorrendo na prática? Quando do trânsito em julgado, vamos imaginar o seguinte, condenação pelo órgão colegiado, o político está afastado 8 anos. Vai continuar recorrendo e a partir do trânsito em julgado vai começar a contar mais um prazo de 8 anos. Então, na realidade, são prazos de inelegibilidade que se somam dentro do tempo. E o ministro Nunes Marques ele afastou isso em 2020, mas, acertadamente, a Corte, dentro do órgão colegiado, em 2021, afastou essa liminar, porque, na realidade, em 2012, eles já haviam discutido toda essa situação da constitucionalidade da ficha limpa. Doutor, e depois de passar desse período, ele volta a ser, entre aspas, ficha limpa? Volta porque, assim, eu acho que, claro, a suspensão de direitos políticos de eventual pessoa, eventual cidadão, é uma sanção muito, talvez uma das mais graves, assim, dentro do nosso sistema. Então, a ideia é que depois desse período de 8 anos, a pessoa, sim, possa ser novamente, claro, que preenchido o requisito da elegibilidade, vai para esses requisitos de inelegibilidade, e aí sim ele pode concorrer novamente no pleito. Tem gente participando. A Júlia Min coloca aqui, ó, ficha limpa e o fulano de tal fazendo campanha para o Senado. Né? Não vamos colocar quem é. Marcelo Fernandes. Mas já está liquidado também, né? Porque não foi aceita a candidatura. Exato. O Marcelo Fernandes está aqui. As brechas jurídicas são um absurdo. A Flávia Petrobon coloca, não deveriam nem permitir o registro das candidaturas. E o Mário Moreira coloca, só poderia ser indicação do fulano. Algumas participações aqui na nossa aula. O povo coloca ali os candidatos, a gente dá uma pulada ali. Estou falando fulano e ciclano porque não podemos fazer propaganda eleitoral nesse momento. E nem atacar ninguém também, né? E eu acho que é interessante só pontuar, porque também tem uma situação muito interessante na nossa legislação, que, por exemplo, o candidato que tem um registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, ele pode permanecer no pleito concorrendo como candidato, inclusive recebendo verbas destinadas do Fundo Especial de Campanha ou do Fundo Eleitoral para, enfim, permanecer dentro dessa sua campanha. Mas espera aí, não entendi. Ele não foi aceito como candidato pela Justiça Eleitoral e o partido pode decidir que vai dar dinheiro para ele fazer uma campanha que não existe? Enquanto os recursos, claro, são trabalhados dentro dos órgãos superiores. Porque Meu Deus aí agora entra aquela... É o famoso candidato sob júdice, que você vota... E aí esse candidato, inclusive isso alterou Porque, peraí, não, só para entender, daí ele entrou na justiça para tentar reverter isso. Mas não significa que ele vai conseguir... Aí entra aquela vinhetinha, isso é Brasil, porque é umas coisas que a gente só vê aqui mesmo. O registro de candidatura é feito através de um sistema que chama Candex, da Justiça Eleitoral. Isso. Do Candex vai... E tem prazo, não tem? Tem prazo para absolutamente tudo, inclusive a ação de impugnação ao registro de candidatura tem foi prazo. Negado. Vamos imaginar o seguinte, ele entra com o pedido de registro de candidatura, eventual opositor vai lá e entra com essa ação. Aí, aqui, vamos dizer assim, no primeiro grau, que vai analisar no primeiro momento essa questão, fala o seguinte, você está inelegível. Perfeito. Esse candidato ele recorre. Só que até a decisão do órgão colegiado, do segundo grau, às vezes isso pode ocorrer depois das eleições. Então, o que acontece? Ele concorre sob júdice. E o candidato que concorre sob júdice, sim, ele pode receber verbas destinadas pelo partido para ele. Ou seja, resumindo, ele recebe nosso dinheiro, gasta nosso dinheiro para fazer campanha enquanto ele está inelegível. Depois que a gente indignada que a pessoa numa área invadida vai receber R$500 por mês até que a área seja regularizada. Olha isso. Isso, inclusive, a candidatura sob júdice, ela alterou a decisão do resultado aqui no município de Londrina nas eleições de 2020, né? Teve um caso de um candidato de determinado partido que concorreu sob júdice
teve uma eleição, uma votação expressiva e a somatória dos votos que foram destinados a ele que não foram contabilizados no primeiro momento, depois foram contabilizados e aí alterou a composição da Câmara Municipal. E aí o João faz uma pergunta, mas é interesse do partido ficar com a vaga do político, doutor? O João pergunta. A democracia intrapartidária provoca algumas questões, João, muito problemáticas estruturalmente falando. Então, determinado candidato pode concorrer sob júdice, mas ele tem ali outras pessoas que aí, evidentemente, ele possui interesse e ele pode, inclusive, trabalhar essa verba destinada para essas outras campanhas e tempo de televisão, tudo isso é permitido, né? Então, Nossa. faz sentido às vezes. Isso dá um nó na cabeça de todo mundo, né? A gente fica Não, pensando, meu Deus, pode tudo. E a gente fica chocado, né? Como assim, as leis são criadas, mas com tantas brechas que acabam deixando esses absurdos ainda passarem, né? Porque Sim. a gente poderia ter algo muito mais rígido ou até mesmo Mais prático, né? um tratamento muito mais rápido, mais célere, né? Sim. Para evitar tudo isso, que é o que ele falou, né? A pessoa vai lá, se candidata, não pode candidatar, mas segue, aí passa a eleição, até contestar, até passar, até tirar de lá. Às vezes é um puxador de votos, aí tirando ele tem que tirar todo o voto, recompor tudo. Porque é isso, né? Uma pessoa que faz bastante voto, ela puxa outros do partido para ocupar vagas. E aí a Júlia encerra aqui com o comentário para a gente finalizar a nossa conversa. É um escândalo. É isso mesmo. Doutor Arthur Lustosa, muito obrigada pelas informações. Esperamos contar com o senhor aqui mais vezes para a gente esclarecer esses caminhos nebulosos da lei. Obrigada. Eu que agradeço, Raquel. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Um abraço, Buganza, todos os ouvintes, estou à disposição. Obrigado, doutor, pelo bate-papo aqui, realmente deixando a gente sempre muito bem informado quando o assunto é política. A gente vai fazer um